Estamos no Tratado de Shkalim, página 3. A gente estudou no começo do Perek na Mishnah que quando chega o dia 15 de Adar, então a gente faz todas as coisas que o público precisa. Começando de arrumar os caminhos e as ruas e todos os outros tzrachim. Então vamos ver agora, vai explicar o que são essas necessidades que o público tem, que a gente começa a consertar e fazer no dia 15 de Adar. Metacrim, metadrachim, metelechovot, metmikvot, amayim, veosim kol tzorchei rabim. Está escrito na nossa Mishnah que a gente faz todas as necessidades do público. Então a Gemara vai aprender quais são essas necessidades que o público tem, que a gente precisa consertar. Então, tem outro lugar, em outra Masechet, em Masechet Moed Katan, onde lá tem as leis, lá se trata sobre as leis do Chol HaMoed, lá está escrito também na Mishnah que em Chol HaMoed pode desfazer as necessidades do público. Então lá tem uma braita que explica quais são as necessidades do público. Então a nossa Gemara está aprendendo das leis de Chol HaMoed o que se chama necessidades públicas. Essas são as necessidades do público. Danim dinei mamonot vedinei nefashot. Se caso tem algum din, tem duas pessoas brigando e precisa decidir entre eles algum assunto monetário, ou dinei nefashot, se alguém fez uma aveia que ele é chayav mitah, ele tem que receber como castigo a morte através do tribunal. Vedinei makot, e tanto se uma pessoa transgrediu um lav, que ele recebe as chicotadas. Esses três dinim podem ser efetuados em Chol HaMoed. É a mesma coisa, a gente começa no dia 15 de Adar tratar desses dinim que precisam ser efetuados. Tanto mamonot, nefashot e makot. Tanto coisas monetárias, tanto castigos de morte ou castigos de chicotadas. O podim erchim vecharamim ve'egdeshot. Erchin é quando a pessoa pode falar, tem uma parashá na Torá, que se a pessoa fala que ela vai dar o valor dela mesma para o Beit HaMikdash, o valor de outra pessoa, o valor de uma mulher, para o Beit HaMikdash tem diferentes preços, diferentes valores que a pessoa precisa dar para o Beit HaMikdash. Haramim, a mesma coisa, se a pessoa fala que ela vai dar um certo herem para o Beit HaMikdash, é um certo presente para o Beit HaMikdash, ou Ekdeshot, é uma coisa que uma pessoa santifica, ela faz isso santa, e o decorrer dessa santificação é que ela tem que dar isso para o Beit HaMikdash. Então essas três coisas, as halachot e as leis e tudo que o tribunal tem que tomar conta, eles podem ser feitos tanto em Chol HaMoed e do dia 15 de Adar, se começa a se tomar conta tanto desses Erchim, Haramim e Ekdeshot. Em Ekdeshot tem mais uma lei, que Ekdeshot a gente pode também redimir. Se uma pessoa já deu isso para o Beit HaMikdash, ele pode ir lá pagar pelo esse certo objeto e redimir ele do Beit HaMikdash. O mashkim etasotá, uma mulher que o marido dela advertiu ela não entrar num quarto fechado com um certo homem, e de acordo com as leis da sotá, ela sim entrou nesse quarto, então ele traz a esposa dele para o Beit HaMikdash, e lá eles dão umas certas águas para a mulher, e se ela realmente não fez nenhuma verá, então ela é abençoada com coisas especiais. E se, caso Shalom ela sim fez a verá, então ela acaba explodindo. Assim está escrito lá na Masechet Sotá. Então, se chegou no dia 15 de Adar, começam a lidar com a Sotot, que tem que dar as águas para ela. E a mesma coisa no Chol HaMoed também pode tomar conta dessa Sotá. Vesorfim etapará, a gente queima a vaca vermelha. Se a gente precisa de uma nova vaca vermelha para purificar as pessoas, que a gente sabe que para purificar uma pessoa que tocou no morto precisa de águas que tem dentro delas um pouco do pó da vaca vermelha que foi queimada. Então se pode queimar a vaca vermelha no Chol HaMoed, e também no dia 15 de Adar a gente começa a lidar com as leis de queimar a vaca vermelha. Veorfim é claro, se caso a gente encontra um morto no meio do caminho e a gente não sabe quem matou ele, para pegar a pessoa que assassinou ele para o tribunal, então a lei é que a gente mede qual que é a cidade mais perto dessa pessoa, desse falecido, e aí tem toda uma trajetória que precisam trazer um bezerrinho, e precisam matar ele em cima de um lugar que nunca foi arado, e todas as leis. Então isso também pode ser feito em Chol HaMoed, e também no dia 15 de Adar a gente começa a lidar com esse
essa igla arufá. Verotzim evet ivri, a gente sabe que um escravo judeu, que ele é vendido, então ele trabalha para o dono dele por 6 anos. Se passou os 6 anos, aí o dono tem que libertar ele. Caso o escravo gostou do patrão dele, e ele quer continuar trabalhando para o patrão dele, então a Halakha diz que a gente fura o ouvido dele, e ele continua trabalhando para o dono até o Yovel, que é uma vez a cada 50 anos. Então isso também pode fazer essa retiar, esse furo no ouvido do escravo judeu no Chol HaMoed, e também no dia 15 de Adar também a gente lida com todos esses escravos que querem furar a orelha. O metarim e o metzorá, e também a gente purifica o metzorá. Caso uma pessoa tinha lepra e ele se purificou dela, ela desapareceu, e agora tem todo um trajeto que ele precisa passar para se purificar, também pode ser feito no Chol HaMoed, e do dia 15 de Adar a gente começa a lidar com eles. O mefarkim et aminal mal gabe amayim ve'en machzirim otam. Tinha vários poços de água nos caminhos onde as pessoas passavam subindo para o Beit HaMikdash nas festas de Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, arrancar o cadeado, arrancar o lacre que tinha em cima desses poços, em Chol HaMoed, ele pode ser feito. Pode-se arrancar o lacre. Por quê? A gente sabe que a lei é que em Chol HaMoed, tudo que é necessário para o próprio Chol HaMoed, e não é uma melachá, não é um trabalho que tem que ser feito através de um especialista, e sim, qualquer pessoa consegue fazer esse trabalho, então pode ser feito em Chol HaMoed. Já é uma coisa que precisa de um especialista para fazer, então isso não pode, é proibido fazer em Chol HaMoed. Então, arrancar o lacre não é uma coisa que precisa de um especialista, então isso pode ser feito em Chol HaMoed. Já devolver o lacre, que é uma coisa que precisa de uma pessoa, de um especialista que ele sabe lacrar bem esse poço, então isso já não pode se fazer Chol HaMoed, e essa lei só se refere ao Chol HaMoed e não se refere à nossa Mishnah. Então esses são as necessidades públicas que podem ser feitas em Chol HaMoed, a gente começa a fazer elas do dia 15 de Adar. Agora fala a Gemara. Taman Taninan, lá na Mishnah, em Moed Katan, está escrito o seguinte: Mashkim Beit HaShlachim. Uma das coisas que pode se fazer em Chol HaMoed é regar os campos que precisam ser regados, que eles não é suficiente para eles as águas das chuvas. E mais uma coisa está escrito lá na Mishnah, o Metzainim Alakvarot. A gente pode indicar onde tem túmulos para os Kohanim não passarem em cima dos túmulos e ficarem impuros. Pergunta a Gemara, como pode ser que em Chol HaMoed de Pesach ainda precisa indicar onde estão os túmulos? Aí a gente já estudou na nossa Mishnah aqui em Shkalim, que eles já indicaram no dia 15 de Adar. Do dia 15 de Adar até o Chol HaMoed da festa de Pesach, os túmulos já estão indicados. Fala a Gemara, louco artienu, meadares, não estão indicados no mês de Adar? Fala a Gemara, não, vetipater, sheyarad, sheter shamim veshatvu. Aconteceu que desceram chuvas muito fortes e eles apagaram a pintura que pintaram em volta desse túmulo, então precisa indicar ele de novo para os Kohanim não passarem por cima deles. Pergunta a mesma pergunta sobre outro assunto. Está escrito lá na Mishnah em Moed Katan, V'yotzim afalakilaim. Se caso em Chol HaMoed os mensageiros do tribunal têm que sair para arrancar aquelas folhas de duas espécies que se misturaram, eles podem sair em Chol HaMoed. Pergunta a Gemara, Lokvar Yatzum Adar. Ali no dia 15 de Adar eles já saíram para arrancar essas folhas de duas espécies misturadas. Fala que é a mesma coisa. Tipater, a gente vai responder, Shaita, Shana, Afeilá, Venatzmachim Nikarim. Foi um ano que ele floresceu mais tarde, as plantas só saíram mais tarde. Então, no dia 15 de Adar, ainda não dava para ver se tinha plantas que foram plantadas duas espécies juntas. Então a gente espera até o Chol HaMoed, que lá no Chol HaMoed a gente arranca essas plantas. Então a gente estudou aqui na Mishnah que a gente tem uma mitzvah de indicar onde tem esses túmulos para os Kohanim não passarem por cima deles. Então a Gemara agora vai tratar dessa lei. Fala a Gemara, Minayin Letzion. Da onde que a gente aprende que precisa indicar aonde estão os túmulos? Então a Gemara traz duas opiniões. Rabbi Yaakov bar Bat Yaakov.
Beshem Rab Hunya de Bras Rivlin, o Rabi Yaakov, o filho da filha de Yaakov, no nome de Rab Hunya, da cidade de Rivlin. E tem gente que fala que quem falou esse Mekor é o Rabi Yosa Abrilá, Rabi Yaakov Barach Beshem Rab Hunya de Bras Rivlin. E tem aqueles que dizem que quem falou essa drachá foi o Rab Chizkiah Rab Uziel Berei de Rab Hunya de Beis Rivlin, Beshem Rab Hunya de Beis Rivlin. Um desses três Amoraim falou essa drachá, eles aprendem do Pasuk que está escrito Vetameh Tameh Ikra. Está escrito no Pasuk que quando uma pessoa fica metzorá e ele fica impura, então ele vai ser chamado de impuro. Então fala Gemara, a gente doreja esse Pasuk o seguinte, que deixe te atumá koreh lecha bepia veomeret lecha prosh, como se fosse que a tumá própria, a própria impureza te chama a atenção e te fala, não se aproxime de mim e não fique impuro. Ou seja, a gente tem que fazer de uma maneira que as pessoas vão perceber que nesse certo lugar tem uma coisa impura e não vão passar por cima. Ravila, Beshem Rab Shmuel Bar Nachman, o Ravila, no nome de Rab Shmuel Bar Nachman, ele aprende de outro lugar que tem que indicar os túmulos. Como está escrito no Pasuk, Ve'avru ovrim ba'aretz verá etzem adam u'bana etzlo tzion. As pessoas que vão passar pela terra e eles vão ver um osso de um homem, ou seja, um osso de um homem morto, u'bana etzlo tzion, ele vai construir em cima dele uma indicação, alguma coisa para indicar que aqui tem um túmulo. Então a gente aprende desses dois lugares, um dos dois lugares que se tem algum túmulo tem que indicar onde que eles se encontram. Agora, desse pasuk que a Gemara acabou de trazer, a gente vai agora lidrosh, vai discursar cada palavra e palavra. Está escrito no pasuk, etzem, está escrito verá etzem adam, e as pessoas que vão passar pelo esse morto vão ver um osso de uma pessoa. Fala Gemara, etzem, mikan shemetzainim al atzamot adam. Daqui a gente aprende que mesmo que a gente só encontrou ossos, não tem mais nenhuma outra parte, só tem os próprios ossos da pessoa, assim também tem que indicar que tem um morto lá, porque ossos também faz a pessoa também. Se tem uma certa quantidade de ossos, isso também impurifica a pessoa que passar por cima dele. Adam, está escrito no pasuk, ossos de uma pessoa, mikan shemetzainim ala shidra va'gulgolet. Aqui a gente aprende que tem que letzayen também sobre a shidra e o gulgolet. Gulgolet é o cadáver e a shidra é a espinha. Se tem a espinha ou a cabeça, então nesses dois a gente também tem que indicar, mesmo que não tenha a quantidade suficiente de ossos que faz a pessoa também que passou por cima, mas se tiver a espinha ou a cabeça, então os dois também tem que, um dos dois também tem que indicar, porque também se a pessoa passar por cima deles, também vai ficar impura. O Baná, está escrito no passo que a gente vai construir em cima dele uma indicação, Mikan shemetzainim al gabei even kvua. Se tiver um túmulo que tem lá uma pedra em cima do túmulo, e é uma pedra fixa, e também tem que indicar que essa pedra também está impura. Fala, por que tem que ser uma pedra fixa? Imomar at al-gabei even trushá. Se você vai me falar que tem uma pedra que não está fixa, também tem que indicar a fiolechet metameh bemakom acher. Então essa pedra vai sair aqui do túmulo e vai se encontrar em qualquer outro lugar. E se lá tiver escrito que em cima dela que tem um túmulo lá e realmente não tem um túmulo, a gente vai acabar impurificando coisas puras. Ou seja, se passar lá alguma coisa trumá ou algum sacrifício, a gente vai falar que eles estão impuros e a gente vai queimar uma coisa que não deveria queimar, deveria comer. E é uma proibição queimar trumá ou kodashim, que eles estão puros. Etzlo, está escrito no pasuk que a gente vai construir perto dele uma indicação. Fala Gemara que a gente aprende lemakom ta'ara, que a gente aprende que a indicação que tem lá um túmulo não é para ser em cima do túmulo, e sim ao lado do túmulo. Por quê? Porque isso. O motivo é que se a pessoa vai passar em cima do túmulo e ele só vai perceber que tem um túmulo quando ele estiver em cima do túmulo, ele já vai estar impuro. Porém, se a gente fazer uma indicação perto do túmulo, então a pessoa vai perceber que daqui a 1 metro tem um túmulo, ela vai parar e não vai passar por cima desse túmulo.
Tzion, isso que está escrito no Passuco, que a gente vai construir uma indicação. Mikan Tzion, daquela a gente aprende que tem que indicar todos os túmulos. Agora a Gemara vai discutir diferentes leis sobre indicações de túmulo. Ou seja, se a gente vê alguma indicação, se a pessoa passou por cima, se ela fica impura ou não. O matzah even achat metzuyenet, aval pi she'en mekayimim ken, ha'ma'il alea tameh. Se uma pessoa encontrou uma pedra que está escrita em cima dela que aqui tem um túmulo, e uma pessoa passou por cima dela, ela fica impura. Mesmo que a lei diz que a gente não deve indicar o túmulo em cima do túmulo e sim do lado do túmulo, mas pode ser que aqui a pessoa não sabia, indicou o túmulo em cima do túmulo, então se alguém passou por cima, ele fica impuro. Porque eu digo que tinha um morto embaixo dessa pedra. Mas se tiverem duas pedras, uma do lado do outro, e no meio tem um espaço vazio, a Maíla Leia Taor, quem passa por cima da pedra, ele está puro. O Benehem, entre eles, ele está impuro. Por quê? Porque a gente diz que não tem aqui dois mortos, e sim, tem um morto entre as duas pedras, e a pessoa quis indicar que o morto está nesse espaço, pondo duas pedras, uma de cada lado do morto. Porém, se esse pedaço vazio estava arado, se esse espaço estava arado, então a gente não pensa, a gente não olha para esse espaço como se fosse que ele tem um túmulo embaixo dele, porque senão ninguém ia arar em cima de um túmulo. Então a gente diz que cada pedra sim tem um túmulo embaixo dela. E aí qual que é a halakha? Entre eles o espaço que está arado, se uma pessoa passar por cima, ela está pura. Veslivoteia também, em volta desse espaço vazio. Então, se a pessoa passar por cima dessas duas pedras, ele vai ficar impura. Fala Gemara, Tani, a gente estou numa braita, se tiver carne de um morto que foi enterrada, a gente não indica que tem carne do morto enterrada. Por quê? Chama nitakelamassar, porque a carne ela se desfaz. Então ela vai se desfazer em alguns meses e depois não tem motivo para indicar um lugar que realmente não tem um morto. E se ficar indicado para sempre que embaixo ou do lado dessa pedra tem um morto, as pessoas que passarem por cima e trouxerem outro mar ou algum sacrifício, e eles vão acabar queimando esse sacrifício porque ele ficou impuro e na verdade ele não está impuro porque a carne já se desfez. Pergunta a Gemara, Rabi Yusta bar Shunam vai comer Rav Mana. Rabi Yusta, o filho de Shunam, ele perguntou para o Rav Mana, mas enquanto essa carne não se desfez, as pessoas vão ficar impuras, quem passar por cima, e elas não vão saber porque a gente não indicou que aqui tem carne de um morto enterrado. Então o Rav Mana respondeu para ele, Amalei, mutav shetkalkelu boleshah, vale tkalkelu boleolam. É melhor que as pessoas passem uma vez ou outra por cima dela e vão ficar impuras e elas não sabem, do que para sempre a gente vai deixar indicado que aqui tem uma coisa impura e na verdade não está impuro. A gente vai acabar queimando trumá e sacrifícios de uma forma errada, de uma forma que não deveria ter queimado, porque eles estão puras. Então a gente abre mão para indicar que tem uma impureza para pouco tempo, para ganhar aqui no decorrer dos anos as pessoas vão acostumar como a lei tem que ser. Agora a gente vai começar uma nova Mishnah aqui no Talmud Yerushalmi, como a gente lembrou na página passada que essa Gemara do Talmud Yerushalmi ele é dividido em halachot. Cada Mishnah é uma halachá nova. A gente vai começar agora a halachá beit. Então a Mishnah agora vai discutir aquela última lei que a gente estudou na Mishnah passada, que os mensageiros do tribunal eles vão e eles arrancam essas plantas que foram plantadas de duas espécies diferentes, que plantando elas a pessoa transgride a proibição de kilai. Então fala agora, fala Mishnah, Amar Rabi Yehuda, Barishonah ayu okrim umashlichim lifnei. No começo, os mensageiros do tribunal eles iam, arrancavam as plantas que tinha nelas o kilai, e eles jogavam essas plantas na frente das pessoas, ou seja, na frente dos donos
desses campos, para que eles fiquem envergonhados que eles transgrediram essa proibição de plantar duas espécies juntas. Misherabu haverá, quando tinham muitas pessoas que transgrediam essa proibição, então aí eles pegavam essas plantas e jogavam elas para os caminhos, na rua. Agora a gente vai explicar qual é a diferença entre jogar as plantas na frente dos donos ou jogar as plantas na rua. E que numa terceira época eles decretaram outra coisa. O que eles decretaram? Então esses mensageiros iam lá e eles faziam eles tiravam a posse dos donos desses campos e deixavam eles sem posse, e qualquer pessoa que quisesse podia entrar nesse campo e pegar o que ele quisesse. Agora eu vou explicar por que fizeram esse decreto. Então fala Agmará. Amar Rabi Yehuda vechulei Tani, estudamos numa braita. Amar Rabi Yehuda disse, no começo o que eles faziam? Arrancavam essas plantas e jogavam na frente dos donos para eles ficarem envergonhados. E os donos dos campos, eles eram rechaim, eles eram pessoas não justas, e eles ficavam muito contentes. Por quê? Eles ficavam contentes duas vezes. A gente sabe que quando tem duas espécies plantadas juntas, então uma enfraquece a outra. Então, através que esses mensageiros tiravam essa planta aqui, formava a transgressão de Kilaim, então eles limpavam, de uma certa forma, o campo deles. Então esses donos, que eram pessoas rechaim, eles ficavam muito contentes. E mais uma coisa que eles ficavam contentes, eles tinham prazer dessas plantas que eles arrancavam, porque eles pegavam as plantas e davam para os animais deles comerem. Então, quando muitas pessoas eram já rechaim, muitas pessoas ficavam contentes com isso, que os mensageiros do tribunal arrancavam essas plantas, eles pegavam essas plantas e não deixavam eles usarem essa planta e dar para os animais deles, eles jogavam na rua e as pessoas pisavam em cima e já não dava para tirar nenhum uso dessas plantas. Eles ainda estavam, mas fala Agmará, eles ainda estavam contentes, porque eles ainda estavam limpando o campo dessas plantas que enfraqueciam o campo. Fala Agmará, então eles decretaram, sabe o que? Você está transgredindo a proibição de Kilaim, então a gente tira a sua posse desse campo, você não é mais dono do campo, e qualquer pessoa que quiser entrar no campo e fazer o que ele quiser, ele pode. Então, agora a Gemara vai discutir como que os Chachamim, da onde que a gente aprende que os nossos sábios têm a força de tirar a posse de alguém sobre uma propriedade que pertence a ele. Então fala a Gemara, Minai Shefker Beidin Efker, da onde a gente aprende que os Chachamim, os nossos sábios, eles têm a força de tirar a posse de uma pessoa, tirar uma coisa de dentro da posse de uma pessoa. Então fala a Gemara, Dechtiv, descrito no Pasuk, Chol asher lo yavo leshlosh yamim be'atzat asarim v'azkinim yechidam kol lechusho ve'u yibadel mikehal hagolá. Está escrito no Pasuk que qualquer pessoa que não vai vir até 3 dias, lá eles estavam pedindo para todo mundo vir e se aglomerar em volta dos Kenim, dos anciões. Então quem não vier, então os Chachamim falaram que todos os pertences deles, eles vão tirar da posse deles. E a própria pessoa vai estar isolada de todo o público. Ou seja, a gente vê desse pasuk que os Chachamim têm a força de tirar a posse de uma pessoa, tirar pertences de uma pessoa. Pergunta agora, Minai Shekturah Minamasrot. A gente sabe que se a gente pega uma coisa do Efker, uma coisa que não pertence a ninguém, então esse trigo, essas verduras, não tem uma obrigação de tirar Trumot e Masrot. Não precisa dar a parte que pertence ao Levi. A gente sabe que tem uma mitzvah da Torá de dar uma parte da plantação para o Cohen, uma parte, 1/10 para o Levi, e assim por diante. Mas uma coisa que não pertence a ninguém, se eu fui num lugar vazio que não pertence a ninguém, eu peguei frutas e trigo, ou cevada e qualquer outra coisa que tem a obrigação de tirar Trumot e Masrot dele,
eu não preciso tirar Trumot e Masrot, já que não pertence a ninguém, não tem a obrigação de tirar Trumot e Masrot. Pergunta a Gemara, será que quando os Chachamim tiraram esses campos da posse das pessoas, será que eles ficaram isentos, esses campos ficaram isentos de separar Trumah e Maaser, ou não? Ou seja, a gente poderia pensar que talvez os sábios só tiraram a posse dessa pessoa, mas eles não queriam que o Cohen e o Levi vão perder o Trumot e Masrot deles. Então, mesmo que não pertence a ninguém, ainda a pessoa que vai pegar esse trigo, essa cevada, ele ainda vai ter que dar a parte do Cohen e do Levi para eles. Ou talvez não, uma vez que os Chachamim já fizeram esses campos, esses campos não pertencem a ninguém, então agora volta a lei original, que se o campo não pertence a ninguém, não tem a obrigação de separar a Trumah e o Maaser. Então fala agora, de onde que a gente sabe que esses campos que os Chachamim tiraram da posse desses Reshaim, eles são isentos de separar a Trumah e o Maaser? Rabbi Yonatan Bereid Rabbi Yitzchak Baracha Hasham Ala Minadah. O Rabbi Yonatan, ele aprendeu dessa seguinte braita que um campo que os Chachamim tiraram da posse de uma pessoa também é isento de Trumot e Masrot. Que está escrito na braita, En me'abrim et hashana lo beshviit velo bemotzai shviit. A gente sabe, já estudamos antes na página passada, que se os nossos sábios veem que a primavera não vai cair no Chodesh de Nissan, no mês de Nissan, então eles aumentam mais um mês ao ano e fazem o segundo Adar. Então fala a Gemara que no 7º ano, que é o Shnat HaShmitah, e no 8º ano, que é um ano depois de Shmitah, a gente não acrescenta mais um Adar. Por quê? Então a Gemara vai explicar daqui a pouco. Então fala a Gemara, mas caso eles sim acrescentaram o mês de Adar no 7º ano ou no 8º ano, então mesmo que eles não deveriam ter aumentado o segundo Adar no 7º ano, no 8º ano, mas caso eles aumentaram, então o mês ele entra no ano e agora o ano tem 13 meses. Fala Gemara, e esse mês que os Chachamim aumentam sobre o ano, será que ele não é isento de separar a Trumah e Maaser? A gente sabe que no 7º ano, que é o Shnat HaShmitah, todos os campos eles viram Hefker, eles não pertencem a ninguém. Qualquer pessoa que quer entrar em qualquer campo, ele pode entrar e pegar frutas e verduras do campo. Então fala Gemara, se os nossos Chachamim eles vão acrescentar mais um mês no ano, então esse mês é um mês que os nossos sábios acrescentaram. Então, se os sábios acrescentaram, eles que fizeram os campos Hefker, eles que tiraram a posse dos donos dos campos para mais um mês. Fala Gemara. E é pachuto, é simples, que esse mês também vai ser, as pessoas que pegarem frutas desses campos, eles vão estar isentos de Trumot e Masrot. Então, do mesmo jeito, no nosso caso, quando eles tiraram a posse dos Reshaim, dos campos que eles plantavam plantavam as duas espécies juntos, também esses campos, quem colher nesses campos vai ser isento de separar a Trumah e o Maaser. Agora a Gemara vai discutir por que no 7º ano e no 8º ano a gente não deve acrescentar mais um mês para eles. Fala a Gemara, Atkedun Shviit, Motzei Shviit Mai. Fala a Gemara, o motivo que não se deve aumentar mais um mês para o 7º ano, eu entendo. Por quê? A gente sabe que no 7º ano não pode fazer nenhum trabalho nos campos. Se a gente aumentar mais um mês, então vai ter mais um mês que não vai poder fazer trabalho no campus. Então vai demorar mais tempo para as frutas e verduras crescerem no próximo ano. E a gente não quer deixar as pessoas com fome. Então a gente não acrescenta mais um mês no 7º ano. Mas no 8º ano, por que a gente não pode acrescentar mais um mês no 8º ano? Fala Gemara, Amarabaval Ravbun, Shelo lerabot beisur chadash. A gente sabe que toda plantação nova, até o mês de Nissan, não só no mês de Nissan, até o dia 16 de Nissan, onde a gente sacrificava um sacrifício chamado Korban HaOmer, não se podia comer de nenhuma da nova plantação que cresceu até o mês de Nissan.
Então, se a gente acrescentar mais um mês, mais um Adar, então vai demorar mais um mês para a gente sacrificar esse sacrifício, e toda a plantação vai ser proibida de ser comida mais um mês. Então, para não deixar as pessoas de novo com fome, a gente não acrescenta o segundo Adar no 8º ano. Fala Gemara, Tabzeira, Meshem da Belazar, Adar de Atamar, Achalo iti Rebbe Lavi Yerek Bichutz Laaretz. Aval Misheiti Rebbe Lavi Yerek Bichutz Laaretz, Hishvit e Shashar Shnei Shavua. Fala Gemara que teve uma época que o Rebbe ele proibiu trazer verduras de fora de Israel para Israel. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos sábios eles decretaram que a terra de fora de Israel ela impurifica a pessoa que passa por cima, a pessoa que toca nela. Então, Rebbe ele fez mais um decreto que a gente não deve trazer verduras de fora de Israel para Israel, porque se a gente acabar trazendo verduras, talvez uma pessoa vai trazer junto com as verduras um pouco de terra de fora de Israel e vai trazer uma impureza de fora de Israel para Israel. E depois de um tempo, o Rebbe ele cancelou esse decreto. Então fala Gemara, na época que Rebbe decretou esse decreto, eles não podiam trazer verduras de fora de Israel para Israel. Então realmente a gente não podia acrescentar mais um mês ao ano, porque se as pessoas não puderem trabalhar, eles não vão ter o que comer. Mas depois que Rebbe invalidou esse decreto, ele cancelou esse decreto e já dá para trazer frutas e verduras de fora de Israel para Israel. Então não tem nenhum motivo por que não acrescentar mais um mês. Se as pessoas ficarem com fome e não tiverem o que comer, eles podem trazer frutas e verduras de fora de Israel para Israel. Então por isso a gente pode acrescentar mais um mês, mesmo no 7º ano. Fala Gemara, vou pular essas 4 palavras que também é um erro. Amar Ravmana, disse Ravmana, Adar de Atamar, Barishona shayu ashanim ketikna, אבל עכשיו שאין השנים כתקנן, e Motzai Shvi, tem que acrescentar aqui a palavra Motzai Shvi, e Shear Shnei Shavua. Fala Gemara, mesma coisa no 8º ano. Na época que os anos eles cresciam bem organizados, ou seja, toda a plantação crescia até o mês de Nissan. Então realmente, se a gente acrescentar mais um mês, então as pessoas não vão poder comer essa plantação até passar o segundo Adar e chegar o dia 16 de Nissan, onde a gente sacrificava o sacrifício do homem. Mas já que, hoje em dia, lá na época da Gemara, já não crescia, as plantas não cresciam de todo jeito até o mês de Nissan. Então não tem nenhum problema acrescentar mais um mês, que de todo jeito eles não tinham que comer da nova safra até muito depois de Nissan. Então acrescentando mais um mês, não ia deixar eles com fome. Então, naquela época já podia acrescentar mais um mês, mesmo no 8º ano. Então fala Gemara, Tani, Shabeit Rav Gamliel, Ibrua Bemotzei Shvit Miyad. E realmente, no tribunal de Rav Gamliel, eles acrescentaram um segundo Adar no 8º ano. Agora volta a Gemara para discutir o assunto que a gente discutiu antes, se quando os Chachamim, eles tiram a posse de uma pessoa sobre um certo campo, se ele fica isento de separar o Trumot e Masrot. E a Gemara trouxe uma prova dessa braita, que está escrito que eles podem acrescentar mais um mês a um ano de Shvit. Fala Gemara, esse mês que eles acrescentaram é um decreto dos Chachamim, e mesmo assim é simples que se uma pessoa colheu alguma coisa nesse mês que os Chachamim acrescentaram, ele vai estar isento de separar Trumot e Masrot. Então fala Gemara que a gente aprende que quando os Chachamim tiraram a posse de uma pessoa sobre um certo campo, esse campo está isento de separar dele Trumot e Masrot. Agora a Gemara volta e fala, não dá para provar dessa braita nada. Por quê? Amarababun el minadar let atshma minaklum. Dessa braita você não pode aprender nada. Por quê? Shamoret chodesh aviv shomreyu sheyavi sheyavo bechidusho. A gente tem que fala Gemara, a gente aprende de um pasuk que a gente tem que cuidar que a primavera seja no mês de Nissan.
Então, isso que a gente acrescenta mais um mês ao ano, não é um decreto de Chachamim. É a Torá própria ordenou os Chachamim perceberem se a primavera não vai ser em Nissan, que eles têm que aumentar mais um mês. Então, esse mês que eles acrescentam é uma alahá da Torá que tem que acrescentar. Então, de novo, a gente não vê dessa braita que quando os Chachamim tiram a posse de alguém sobre um campo, esse campo está isento de separar deles Trumot e Masrot. Então fala a Gemara da onde realmente a gente aprende que o campo está isento de Trumot e Masrot. Vehaida Amar, a gente aprende de outro lugar. Está escrito numa Mishnah, em Masechet Peah, Gadish Shelol Lukat Tachtav, Kol Anodot Baaretz Aleihen Shelamim. A gente sabe que tem uma alahá chamada leket. O leket é que quando a gente corta o trigo, se na hora que a gente foi cortar, a gente pegou 2 espigas e a gente foi cortar elas, em vez de cortar elas, em vez de eu segurar elas na mão, elas caíram no chão. Então essas 2 espigas a gente já não pode pegar elas, a gente tem que deixar elas para os pobres. Então fala, o que acontece se uma pessoa amontoou todo o trigo dele em cima dessas espigas que pertencia aos pobres? E agora não dá para saber quais são as espigas que pertencem aos pobres e quais que são do dono do campo. Então fala que Chachamim falaram que todas as espigas que estão tocando na terra, ou seja, toda a parte de baixo desse monte, pertence aos pobres. É muito mais do que os pobres deveriam receber, mas já que a pessoa não toma cuidado, então, e a gente agora não sabe de quem que é, quais são as espigas do pobre e quais são as espigas do dono do campo, então a gente dá todas as espigas que tocam no chão para o pobre. Daqui a gente vê que já que os Chachamim deram essa parte que toca no chão para os pobres, e se é dos pobres, eles estão isentos de tirar Trumot e Masrot. A gente sabe que todo o leket, todo esse leket, que é essas espigas que caem na hora que a gente corta, eles estão isentos de dar deles Trumot e Masrot. Então se a gente faz toda a parte que toca o chão, como se fosse que toda essa parte é leket, então os Chachamim estão instituindo que uma certa coisa vai pertencer ao pobre, não vai pertencer ao dono do campo, e vai ter isento de Trumot e Masrot. Então a mesma coisa no nosso caso. Quando os Chachamim, eles tiraram a posse da pessoa sobre o campo, então o campo também está isento de Trumot e Masrot. Ve'amar Ravami, e disse Ravami Beshem, de Rabbi Shimon ben Lakish, de Beit Shammai. Essa Mishnah que parece que está isento de Trumot e Masrot, é só como Beit Shammai. Daí que Beit Hillel, que de acordo com Beit Hillel, Aniim, Ochlim U'Masrim, os pobres eles têm que sim separar o Trumot e Masrot desse trigo que eles recebem. Por quê? Porque o Beit Shammai e Beit Hillel eles discutem, será que uma pessoa pode fazer uma coisa hefker para os pobres e não para os ricos? Ou seja, qualquer pessoa que quer se desfazer de alguma coisa que pertence a ele fala, isso já não pertence a mim. Agora, Beit Shammai sustentam que se uma pessoa falar que essa coisa não pertence a mim, mas somente os pobres podem pegar essa coisa, ele pode fazer esse certo tipo de hefker. Já o Beit Hillel discorda. O Beit Hillel ele sustenta, se uma pessoa quer se desfazer de algum objeto que pertence a ele tem que se desfazer totalmente, qualquer pessoa que quiser pegar pode pegar. Mas se ele falar que só os pobres podem pegar esse objeto, então esse hefker não valeu e o objeto continua sendo pertencer a ele. Então fala agora, já que aqui os Chachamim fizeram esse objeto, esse leque, esse trigo, pertencer só aos pobres, então ele não fica hefker. Se ele não fica hefker, ele ainda, então de acordo com o Beit Shammai, que a pessoa pode se desfazer de qualquer objeto e dizer que só os pobres podem pegar esse objeto, então a mesma coisa aqui, que os Chachamim transformaram todo esse trigo que toca o chão, que os pobres podem pegar eles, então eles são considerados hefker. Se eles são considerados hefker, então eles são isentos de separar desse trigo o Trumot e Masrot. Já o Beit Hillel que sustenta que se a gente fizer uma coisa hefker só para os anim, que só os pobres podem tomar posse desses objetos, não é considerado hefker. Então quando os Chachamim falaram aqui que os pobres podem pegar essa parte que não é realmente leket, então ela vai estar o pobre vai estar obrigado de separar
o Trumot e Masrot, porque só uma coisa é isenta de Trumot e Masrot. Então fala Agmará, ve'amalei Rabi Yossi discorda, chamando o patur mimaser divrei akol mishum knasa. Rabi Yossi discorda, Rabi Yossi fala, não, mesmo de acordo com Beit Hillel, que ele sustenta que efker le'anim não é efker, se uma pessoa se desfez de algum objeto, e ele disse que só os pobres podem tomar posse desse objeto, ele não fica efker, e o objeto ainda pertence à própria pessoa. Nesse caso aqui, os Chachamim fizeram ele efker para todo mundo. Ou seja, os Chachamim tiraram a posse do dono do campo totalmente dessa tvuá que estava tocando no chão. E na verdade, mesmo os ricos podem tomar posse desse trigo. Porém, já que tem algumas espigas lá que pertencem ao pobre, que é o leket, e os ricos não podem tomar posse dessas espigas, então de qualquer jeito o rico não vai poder tomar posse, então só o pobre pode tomar posse. Mas já que ele é um hefker de verdade, então se ele já é um hefker de verdade, ele fica isento de Trumot e Masrot. Então, Lemase Agmará aprendeu dessa Mishnah que se os Chachamim tiraram a posse de alguém sobre algum campo, todas as frutas desse campo já não precisa separar delas Trumot e Masrot. E a mesma coisa na nossa Mishnah, se os Chachamim tiraram a posse da pessoa que transgrediu sobre a proibição de Kilaim, também as pessoas que colherem nesse campo vão ser isentos de Trumot e Masrot. Alachá Gimel. Fala a Mishnah, Bechamisha bo shulchanot ayu yoshvim bamedina. No dia 15 de Adar, então vinham os mensageiros lá do Beit HaMikdash e colocavam mesas na cidade de Jerusalém, e lá eles trocavam, que precisava trocar as moedas, não tinha metade, a gente sabe que o shekel que precisava dar a metade de uma moeda, metade do shekel. Então se uma pessoa tinha o shekel inteiro, ele vinha lá, ele trocava com essas pessoas que sentavam nessas mesas, e ele trazia para o Beit HaMikdash a metade do shekel. Então fala a Mishnah que já no dia 15 tinha mesas espalhadas por Jerusalém. Bechafei, no dia 25 de Adar, que já chegou muito perto do mês de Nissan, onde todas as moedas já tinham que se encontrar no Beit HaMikdash, e as Shub HaMikdash, então só tinham mesas no Beit HaMikdash para causar que as pessoas se apressam e tragam as moedas para o Beit HaMikdash. Fala a Mishnah, Mishyashvu b'Mikdash, Yitchilu lemashken. Quando já se sentava no Beit HaMikdash, então os mensageiros do Beit HaMikdash já pegavam objetos das pessoas como garantia que a pessoa vai trazer o shekel que ele está obrigado. Ou seja, a pessoa precisava do objeto que o Beit HaMikdash pegou dela, então ele ia para o Beit HaMikdash, dava metade do shekel dele e ele recebia o objeto de volta. Fala Mishnah, de quem que a gente pega essa garantia? Leviim, Veisraelim, Vegeirim, Veavadim Meshuchrarim. Tanto dos Levim, tanto dos Israelim, tanto dos Geirim, que são os convertidos, e tanto dos Avadim Meshuchrarim, dos escravos que foram libertados, que eles também, todos eles são obrigados de dar esse Hatzi Shekel para o Beit HaMikdash. Aval, lo nashim, ve'avadim ve'ktanim. Porém, mulheres ou escravos que ainda estão escravizados, ou menores de idade, menos, já vamos ver qual que é a idade certa que precisa ter para pegarem uma garantia deles. Todos eles, tanto as mulheres, os escravos e os menores, não se pegava deles garantias. Fala Mishnah, se tem algum menor, que ele não é obrigado de dar metade do shekel para o Beit HaMikdash, mas o pai dele deu por ele em algum ano, chovei não consegue, então ele já não pode mais parar de dar. Uma vez que ele começou a dar, ele tem que continuar dando. Fala Mishnah, os Kohanim, mesmo que eles tenham a obrigação de dar metade do shekel para o Beit HaMikdash, a gente não pega uma garantia deles. Por causa de, a gente vai estudar na Gemara exatamente o que são esses Darkei Shalom, caminhos da paz. Mas explica que é um certo respeito que a gente dá para os Kohanim. Então até agora a Mishnah está estudando que os Kohanim, eles têm a obrigação de dar o Hatzi Shekel. Mas de agora em diante a Mishnah vai trazer uma discussão se os Kohanim realmente eles têm que dar metade do Shekel do Beit HaMikdash ou não. Fala a Mishnah.
Então, antes da gente estudar esse pedaço da Mishnah, que eu gostaria de introduzir, que a gente sabe que tem um korban chamado korban mincha. O korban mincha é um sacrifício que ele é formado de farinha e óleo. Só que tem uma diferença se um Cohen traz esse sacrifício ou qualquer outra pessoa do povo traz esse sacrifício. Se uma pessoa do povo, ou um Levi ou um Israel trazem esse sacrifício, então a gente separa uma certa quantia que é chamado Kometz, e só isso a gente sacrifica em cima do Mizbeach. Já o resto do sacrifício a gente dá para os Kohanim comerem. Os próprios Kohanim que trazem esse sacrifício da farinha, eles têm que sacrificar a farinha totalmente no Mizbeach, e eles não comem nada dessa farinha. Então fala a Mishnah. Amar Rabi Yehuda, disse Rabi Yehuda, Eid ben Buchri, testemunhou o filho de Buchri, de Yavne, na cidade chamada Yavne. Kol Kohen sheshoker eino chote. Qualquer Kohen que ele dá metade do shekel do Beit HaMikdash, ele não é um pecador. Ou seja, ele sustenta que o Kohen não precisa dar metade de um shekel para o Beit HaMikdash. Mas se ele der, ele não é um pecador. Já vamos estudar na Gemara por que a gente iria pensar que ele é um pecador. Tá bom, ele não é obrigado a dar um presente para o Beit HaMikdash, mas qual o problema se ele der o presente? A Gemara vai explicar. Amalo Rabi Yochanan ben Zakkai, disse Rabi Yochanan ben Zakkai para esse filho de Buchri, Lo, você não tem razão, que el kol kohen sheino shokel chote, qualquer kohen que não dá a metade do shekel para o Beit HaMikdash, ele é um pecador. Por quê? Porque Rabi Yochanan ben Zakkai sustenta que os Kohanim também têm a obrigação de dar metade do shekel para o Beit HaMikdash. Ela, disse Rabi Yochanan ben Zakkai, Shakohanim dorshim mikra ze latzmam. Os Kohanim, eles discursam um certo pasuk de uma forma errada. E para quê? Porque eles querem tirar prazer desse discurso. Ou seja, por causa desse discurso, eles não querem dar metade do shekel do Beit HaMikdash de uma forma errada. Porque eles discursam assim. Chol minchat kohen kalil tieh lo teachel. Está escrito no Pasuk que um sacrifício de mincha, que é o sacrifício da farinha, que é trazido por um Kohen, ele tem que ser sacrificado totalmente em cima do Mizbeach. Então, oil ve'omer ve'shtei alechem ve'lechem apanim shelanu em, já que o sacrifício do homem, o sacrifício dos duas halot e o lechem apanim pertence a nós também, ou seja, se o Kohen der metade do shekel do Beit HaMikdash, então esses sacrifícios vão ser comprados com o dinheiro dos Kohanim também. Então esses sacrifícios vão pertencer aos Kohanim também. E então a gente sabe que o sacrifício do homem, que é o sacrifício que a gente sacrifica no dia 16 de Nissan, e o Shtei Alechem, que é o sacrifício da festa de Shavuot, e o Lechem Apanim são os pães que eram comidos de semana a semana no Shabbat. Eles ficavam dentro do Ichal, em cima do Shulchan. Eles eram comidos, e se esses korbanot, eles eram comprados do dinheiro dos Kohanim, então eles tinham que ser sacrificados totalmente em cima do Mizbeach. Então disseram os Kohanim, se vocês vão pegar de nós Shkalim, eles vão ter sacrificado do Mizbeach, e a Halachá não é assim. Então disso é uma prova que a gente não tem que dar os Shkalim. Mas a verdade é que isso é um modo errado de estudar. Por quê? Porque nesses korbanot, eles são diferentes, já que são korbanot que pertencem ao público, não pertencem a um Kohen particular. Então, se pertence ao público todo, não tem, esse korbanot não tem a lei de ser sacrificado totalmente em cima do Mizbeach. Fala agora, está escrito na Mishnah que de menores a gente não pega uma garantia deles. Pergunta Gemara, Halitzvoa Tovim, mas pedir deles metade do shekel a gente sim pede, ou seja, a gente vê que eles são obrigados a um menor de idade que não tem ainda bar mitzvah, ele não é obrigado de nenhuma mitzvah da Torá. Fala, a gente está falando num caso que ele sim já é maior, ou seja, ele já trouxe os dois cabelos que isso mostra que ele já é uma pessoa maior de idade. Então, deles a gente sim pede os shkalim, porém a gente não pega uma garantia deles para que eles tragam o shekel. Se ele ainda não trouxe esses dois cabelos, ou seja, ele ainda não provou que ele é maior de idade, então a gente nem pede deles o metade do shekel. Fala agora, quando a gente começa a pegar a garantia desses menores,
Fala agora a gente tem que ler como o Gra ele lê, em vez do que está escrito na Gemara, Aval Pishevi Bestarot, a gente tem que ler Atiehei Ben Esrim, até que ele tenha 20 anos. De 20 anos em diante, a gente já começa a pegar da pessoa uma garantia para que ele traga metade dos shkalim. Fala Gemara, Kini Matnitim, Eni Mashkinim et HaKohanim, Mipnei Derech Kavod. A gente tem que ler na Mishnah, que isso está escrito que a gente não pega uma garantia dos Kohanim, é como respeito para os Kohanim. Agora a Gemara volta sobre a discussão se os Kohanim, eles têm a obrigação de trazer o shekel ou não. Fala Gemara. Amar Rabbi Achia, Tamad Rabbi Yochanan ben Zakkai. Por que Rabbi Yochanan ben Zakkai sustenta que os Kohanim também são obrigados de trazer o shekel? Porque está escrito no Pasuk, Zeitnu. Isso eles vão dar. Mas a palavra Ze, o valor que a palavra Ze, ele é equivalente, é Yud Beit, é 12. Zain é 7, Rei é 5, 5 mais 7 é 12. Então Yud Beit Shvatim Tnu, os 12 tribos, eles têm que dar o metade do shekel, incluindo a tribo dos Levim, que inclui os Kohanim. Rav Tavi B'Shem Rav Amnuna, ele diz assim, Kach Meshivim Chachamim le Rabi Yehuda. Chachamim perguntaram para Rabi Yehuda, de acordo com você que você sustenta que os Kohanim não são obrigados de dar a metade do shekel, como que você fala que se eles derem a metade do shekel, eles não são pecadores? Chatat Yachid Meita, en Chatat Tzibur Meita. Minchat Yachid Kriva Kalil, ve Minchat Tzibur Kriva Kalil. Falam Chachamim para Rabi Yehuda, a gente encontra uma diferença entre uma pessoa particular e o público. Ou seja, tem 5 casos de sacrifícios de Chatat que eles são mortos. Por exemplo, se o dono do Chatat ele morreu, então esse sacrifício de Chatat que ficou de sobra, então as pessoas que herdam essa pessoa que morreu, eles têm que matar esse sacrifício de Chatat. E outros, são 5 Chatat Ameitot. Mas essa halakha é só sobre sacrifícios de Chatat que pertencem a uma pessoa particular. Já se o público tem esses 5 sacrifícios de Chatat, então a halakha diz que eles não precisam ser mortos. Então falam Chachamim para Rabi Yehuda, a gente vê que tem uma diferença entre uma pessoa particular e o público. Então a mesma coisa no sacrifício de Mincha, num sacrifício de farinha, tem uma diferença entre o público e uma pessoa particular. Qual que é a diferença? Que se um Cohen traz um sacrifício de Mincha e ele é um Cohen particular, tem que o quê? Tem que queimar o sacrifício todo em cima de um Mizbeach. Já se o público trouxer um Korban, incluindo os Kohanim, não tem que ser queimado em cima do Mizbeach. Então perguntaram Chachamim para Rabi Yehuda, se você sustenta que os Kohanim estão isentos de trazer o shekel, então se eles derem o shekel e comprarem com essas moedas um Korban de Mincha, então esse Korban de Mincha vai pertencer ao Cohen como uma pessoa particular, que ele não faz parte do público que tem que dar os shkalim. E se for do Cohen de uma forma particular, então esse Korban vai ter que ser queimado em cima do Mizbeach. A gente sabe que os Korbanot que são comprados dos shkalim, eles não são queimados em cima do Mizbeach. Agora a Gemara pergunta que a prova que Chachamim trouxeram que tem uma diferença entre uma pessoa particular e o público, de acordo com a opinião de Rabi Yehuda, não é uma boa prova. Por quê? Porque Rabi Yehuda sustenta que os sacrifícios de Chatat que pertencem ao público, nesses 5 casos que eles têm que ser mortos, também são mortos. Não só os Chatat de uma pessoa particular, sim os Chatat que pertencem para o público, também tem que ser mortos. Então como você pode provar de lá que tem uma diferença entre uma pessoa particular e o público? Ou seja, a Gemara entendeu a diferença de uma pessoa particular e o público, só que a Gemara fala que a prova que os Chachamim trouxeram não é uma boa prova de acordo com a Rabi Yehuda. A gente traz uma prova para uma pessoa de uma coisa que ele não concorda. Detran, nessa Mishnah que está escrito que um Chatat do público ele não é morto, Rabi Yehuda Omer Tabot, Rabi Yehuda sustenta que ele sim é morto. Então, provar de lá não dá para provar. Mas já dá para entender que tem uma diferença entre uma pessoa pública, entre o público e uma pessoa particular. Então, como que Rabi Yehuda sustenta que os Kohanim, mesmo sendo isentos de trazer os shkalim, se eles quiserem, eles podem trazer? O Moitiv lá, Rabi Yehuda respondeu, Zulonit vat Yachidi.
Isso não é fala Rabi Yehuda, isso quando os Kohanim dão essa moeda para o Beit HaMikdash, eles não deixam essa moeda ainda pertencer a eles. Eles dão essa moeda totalmente para pertencer para o Beit HaMikdash. E se a moeda pertence ao Beit HaMikdash, então já não é de uma pessoa particular. Então quando comprarem com essa moeda Korbanot, vai pertencer ao público, já não vai pertencer a esses Kohanim particulares. Então Chachamim respondendo para eles que então se você fala que os Kohanim eles têm que dar isso totalmente no Beit HaMikdash, eles não deixam essa moeda ainda pertencer a eles, então por que você diz que quem dá não é um pecador e parece que é melhor não dar? Eles podem dar e transformar essa moeda a pertencer ao público e não deixar essa moeda pertencer a eles. Agora a Gemara vai discutir de onde o Ben Bukhri sabe que os Kohanim não tem que dar o shekel e de onde Rabbi Yochanan ben Zakkai sabe que os Kohanim sim dão o shekel. Ktiv, kol haover ala pikudim, está escrito no Pasuk que qualquer pessoa que over ala pikudim, ele tem que dar o shekel. Agora a Gemara vai discutir o que quer dizer over ala pikudim. Rabbi Yehuda ben Amnechemia, discutiu Rabbi Yehuda ben Amnechemia. Cada amar, disse, kol davar biyama. Cola over, toda pessoa que passou. Fala agora, o que quer dizer passou? Passou pelo mar, ou seja, quando o mar se abriu e ele passou por dentro dele, ele tem que dar esse shekel. Quem passou pelo mar? Todos os 12 tribos, incluindo os Kohanim. Então os Kohanim também estão obrigados a dar o shekel. Já Vecharana Amar, e o outro Tana sustenta, Kol davar al pikudaya. Quando Moshe contou o povo, ele numerou todo o povo para ver quantas pessoas tem no povo. Então ele passou o povo, cada pessoa e pessoa do povo passou em frente de Moshe Rabbeinu. Porém os Kohanim não passaram na frente de Moshe Rabbeinu. Então fala agora, esse over, a pessoa que passou em frente de Moshe Rabbeinu, ele tem que dar o shekel. E a pessoa que não passou em frente de Moshe Rabbeinu não tem que dar o shekel. Então já que os Kohanim não passaram em frente de Moshe Rabbeinu, eles estão isentos de dar o shekel. Fala que quem sustenta que quem passou pelo mar tem que dar o shekel e tem Messiah Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele é uma prova, ele sustenta como Rabbi Yochanan ben Zakkai que os Kohanim são obrigados de dar o shekel. Já manda amar kol davar al pikudai, quem sustenta que quem passou na frente de Moshe, ele que tem que dar o shekel, então ele sustenta como Ben Bukhri, Messiah Ben Bukhri, ele sustenta como Ben Bukhri.